Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, esta é a segunda aula de antropologia bíblica. Lembrando que na primeira aula nós observamos rapidamente o significado da antropologia e também o significado da antropologia bíblica. E nós adentramos em um dos conteúdos desta disciplina, falando sobre a imagem de Deus no homem. Hoje, nesta aula, vamos dar uma rápida olhada nas teorias que falam sobre a origem do homem ou da vida. Vamos lá. Mais uma vez, eu sugiro aos irmãos que tenham caderno, caneta para fazer as suas anotações e também, posteriormente, assim que possível, faça a leitura completa do capítulo 1 do livro da disciplina. Se você também tiver o livro aí, isso ajuda muito, facilita muito acompanhar esta aula. Vamos lá. Então, quando se fala de teoria da vida ou da origem do homem, nós vamos encontrar pelo menos quatro tipos ou quatro ramos aqui, tá? Talvez entre os cristãos a mais conhecida seja o criacionismo, tá? E depois aí o evolucionismo ou a teoria da evolução. Mas vamos olhar cada uma delas. O criacionismo. O que vem a ser essa teoria? É uma teoria que defende a ideia bíblica de que a vida surgiu do ato intencional de um Criador. Então, note que a Bíblia, ela não defende a teoria do criacionismo, porque a Bíblia não foi escrita para provar que a ciência é correta. Não. É a ciência que vai descobrindo que a Bíblia é a verdade. Então, se nós falarmos que a Bíblia ela defende a teoria criacionista, nós estamos incorrendo numa incoerência lógica, porque, na verdade, a teoria criacionista ela não parte de um pressuposto religioso, mas ela defende sim a ideia de uma criação fruto de um Criador. Se nós formos estudar a fundo essa teoria, vamos ver que há muitos cientistas envolvidos nessa teoria e não necessariamente eles são cristãos, não necessariamente eles servem a Jesus Cristo, mas eles creem em um Criador. Muitos deles vão até falar, ó, eu acredito por meio até mesmo da ciência que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, mas eu não creio no Deus dos cristãos. Eu não creio que foi exatamente como está ali na Bíblia, tá? Então isso é muito importante nós entendermos que esta teoria ela não está na Bíblia, porém ela defende a ideia bíblica, tudo bem? De que há um Criador e que esse Criador ele trouxe todas as coisas à existência por meio de uma intenção. Isso mostra que a criação é fruto de uma mente inteligente que teve intenção de criar todas as coisas. Agora vamos aqui à geração espontânea ou abiogênese. Ideia muito difundida até meados do século XIX, acreditava ser possível o surgimento de vida a partir de elementos não vivos.
Exemplo, ratos surgindo de camisas sujas. Essa ideia ela vem desde Aristóteles, muito antiga essa ideia, mas ela ganhou muita força, né? Ali nos meados do século até o século XVIII, século XIX, né? Mas, claro, ela foi derrubada. Uma teoria foi totalmente refutada por meio dos próprios cientistas que fizeram ali os experimentos e mostraram que é impossível a vida surgir a partir de casca de árvore, de pedra, de raízes ou simplesmente de um corpo vivo em decomposição, né? Não é porque existe ali, por exemplo, um monte de frutas apodrecendo dentro de uma cesta que dali do meio vai surgir uma nova espécie de fruta. Não. O que vai acontecer é que aquelas sementes ali vai talvez entrar na terra e germinar. Mas não é porque a vida não foi criada. Ela apenas encontrou condições de germinar, de crescer, mas a vida já estava ali dentro daquela semente. Quem que criou a semente? Quem que colocou as condições daquela semente de gerar vida, né? Não, então, se nós temos uma semente e temos uma pedra não pode se tornar uma semente, porque pedra é pedra, pedra não tem vida, né? Mas essa teoria da biogênese ou geração espontânea cria nessas coisas até mesmo ridículas, tá? Mas foi facilmente refutada aí depois por vários cientistas. A próxima teoria, essa, como eu já disse, é bem mais conhecida, é da evolução ou evolucionismo ou também darwinismo, dada em homenagem ao biólogo que a elaborou, Charles Darwin. Então, defende o surgimento da vida a partir das próprias leis da natureza, sem a intervenção de um ser superior. Ou seja, essa teoria é puramente materialista. Ela acredita apenas que as próprias leis da natureza foram suficientes para trazer tudo à existência. Essa teoria até hoje ela é muito defendida no meio acadêmico, é tida como verdade, uma verdade quase que absoluta para eles, porém tem muitos problemas, né? E até hoje ela é debatida, há muitos irmãos cristãos que têm muita propriedade em refutar ponto a ponto dessa teoria, essa teoria antibíblica que procura desmontar a ideia de Deus, a ideia de um Criador. Mas há também um outro caminho, que é o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é uma tentativa de unir partes da ideia criacionista com o pensamento evolucionista. Ou seja, a vida veio à existência por meio de um criador. Mas daí a criação passou por um processo evolucionário, ou evolutivo, perdão, né? Um processo evolutivo. De alguma forma eles estão dizendo o quê? A Bíblia não está totalmente certa, também não está totalmente errada, né? A ciência não está totalmente certa, mas também não está totalmente errada. E aqui existe um perigo, porque se nós invalidarmos parte do pensamento bíblico, nós temos que invalidar toda a Bíblia. A Bíblia ela deve ser aceita inteira como a palavra de Deus, ou então ser rejeitada totalmente. Não há possibilidade de eu pegar apenas
partes da Bíblia e dizer essa parte está certa e essa parte não está, né? Esse é o grande problema. Esse evolucionismo teísta também é conhecido como evoteísmo. Então é isso, meus irmãos. Isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que tenha ficado aí bem esclarecido, pelo menos os principais pontos destas teorias. Lembrando, é claro, que aquela que mais está de acordo com as Escrituras é a teoria do criacionismo. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima aula.